Cadastro de clientes. Para cadastrarmos um cliente, temos que no menu ir para Vendas, Cadastro, Clientes. A primeira tela que será aberta será uma tela de consulta. Nela você pode definir a ordem que você quer que sejam exibidos os resultados, seja por nome, código, CEP ou fantasia, além de procurar por outros campos, como razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, contato, CPF, se é pessoa física, jurídica ou ambas, endereço, cidade, estado. Essa tela ela é muito rica em informações, portanto, quanto mais informações você obtiver do cliente ou do grupo de clientes que você quer filtrar, melhor será o seu filtro, porque você pode colocar a razão social contendo algumas letras, uma determinada cidade ou um determinado estado. Assim você conseguirá atingir melhor o resultado da busca, ok? Aqui embaixo tem outros botõezinhos, como seleção de clientes, que você pode selecionar vários, né? Se você souber direitinho quais são os clientes. Seleção por tipo de data, se é data de cadastro, data de atualização, ou seja, se você quer saber tudo que foi cadastrado do dia 1º de 2013 até hoje, você colocar e der um procurar, o sistema irá trazer para você. Se você quiser saber tudo que foi alterado, né, tudo que foi data da atualização nesse período, ele também irá trazer. Então, tem seleção tipo de data, aniversário, seleção de filiais, nesse caso nós não utilizamos, né? Seleção de representantes, para trazer somente os clientes daquele representante, clientes que compraram em determinadas datas, não compraram em determinada data, faixa de valores de compra, campanhas, seleção de profissões, seleção de categorias, perfil do cliente, seleção de um grupo, de loja ou família, compraram em, aqui ele vai pegar dos pedidos de venda, e seleção de representantes possíveis. No caso, como eu já havia dito, você pode concatenar os filtros, ou seja, que compraram em determinado período, por exemplo, de 1º de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012, mas não compraram em 1º de 1 de 2013 até a data atual. Ele irá trazer as pessoas que compraram naquela data e não compraram nessa. Além dos filtros, essa tela também apresenta alguns botões, como incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente, carta de cobrança, etiqueta, libera cliente hoje, limite de crédito, perfil do cliente, nota de débito, relacionamento representantes e procurar. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada botão. Incluir clientes serve, como o próprio botão diz, para incluir um cliente. Quando clicarmos nele, ele irá abrir uma tela para a inclusão dos clientes. Alterar, ele funciona quando você está visualizando um cliente. Ele também serve quando você, se estiver visualizando um cliente, você também pode dar 2 cliques que ele terá a mesma função. Excluir clientes pode ser que não apareça para alguns usuários, porque dependendo da sua permissão de senha, algum desses botões aqui podem aparecer ou não. Excluir cliente, como o próprio nome diz, ele exclui o cliente. Porém, se o cliente tiver alguma movimentação como vendas, pedidos ou algum vínculo no financeiro, a exclusão não será permitida. Carta de cobrança não utilizamos, porque é feito um outro relatório pelo gerador de relatórios que atende à mesma necessidade desse carta de cobrança. Etiqueta é para gerar etiquetas de mala direta, com endereço, nome do cliente para colocar em envelopes. Para tanto, isso precisa ser previamente cadastrado. Libera cliente hoje. Libera cliente hoje. Como eu disse, em alguns casos esse botão não irá aparecer, dependendo da senha do usuário. Esse botão ele serve para liberar um cliente que esteja com crédito excedido ou bloqueado somente nas vendas do dia de hoje. Limite de crédito. Esse botão serve para visualizarmos o limite de crédito do cliente, mas para tanto a gente precisa estar visualizando um cliente. Perfil do cliente
é onde registramos todas as ocorrências do cliente, quando ligamos para ele, o que conversamos e tudo mais. Nota de débito é a mesma coisa de carta de cobrança. Não utilizamos porque nós utilizamos um relatório parecido feito no gerador de relatórios. Relacionamento representantes. Isso serve para quando um cliente possui mais de um representante. E a gente faz esse vínculo através desse botão de relacionamentos. E procurar serve para procurar o cliente, seja do filtro que colocamos ou clicando aqui irá aparecer todos os clientes cadastrados. Agora iremos incluir um cliente. Para incluir o cliente, vamos clicar no botão Incluir cliente. Código. Esse número será automático. O sistema irá gerar o código para o cliente. Podemos até alterar, porém não podemos colocar um código duplicado. O correto é deixar sempre o código que o sistema gerar para você. Todos os campos que tiverem vermelhinho são campos obrigatórios. Os que não estiverem não são campos obrigatórios, mas o interessante é que preenchamos todos os campos para que tenhamos um cadastro bem completo e atualizado. Código, o sistema irá girar. Nome / razão social. Aqui iremos digitar a razão social da empresa. No caso, Anju Importação, Exportação e Comércio de Confecções. Sexo. Nesse caso, podemos colocar impossível definir o sexo. Não é um campo obrigatório, mas o correto é colocarmos isso. Caso seja um cadastro de uma pessoa física, iremos colocar o sexo da pessoa. O campo desativado serve para quando o cliente não irá mais comprar conosco ou quando ele já fechou a loja. Como eu disse há pouco, não podemos excluir um cliente se ele tiver vínculo no pedido de venda, em notas fiscais ou no financeiro, porque o sistema não deixa excluir. Então, o certo a fazer nesse caso é clicar no botão desativar. Como estamos incluindo um cliente agora, esse campo nunca será preenchido, ok? Nome fantasia, nacionalidade do país, ok? Brasil, e o tipo de empresa. Se é uma empresa, se é consumidor final, é uma empresa normal, uma empresa de pequeno porte, simples, microempresa, se é uma estatal, se é regime comum, regime simplificado. Então aqui existe uma tabela com vários tipos já pré-cadastrados. Esse campo ele é muito importante, porque é ele que irá determinar a cobrança alíquota do ICMS, se é consumidor final, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é simples nacional, se é empresa, se é lucro presumido. Então esse campo é muito importante no preenchimento correto, porque é ele que irá ajudar na atribuição da alíquota do ICMS, do PIS e do COFINS. PF/PJ, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se tiver marcado pessoa física, observe que aqui embaixo ele irá marcar CPF e RG. Quando mudamos para pessoa jurídica, o sistema automaticamente muda para CNPJ e CGC. CNPJ e CGC é a mesma coisa, tá? A única diferença é que no CNPJ temos que criar um 0 a mais. Vamos colocar o CNPJ 12 554 601 1000 ao contrário 25. Observem que no CGC ele coloca o mesmo número automático, mas sem o 0 na frente, que é o CNPJ que você irá encontrar no Sintegra. A única diferença, como eu já disse, é que aqui temos que colocar um 0 na frente. Inscrição municipal. Inscrição municipal geralmente é quando o cliente emite nota fiscal de serviço, tá? Ou fornecedor. No nosso caso, nós não temos. O F da inscrição estadual. No caso, é o estado da onde pertence o cliente. No caso, Santa Catarina. Uma coisa que eu esqueci de explicar é que o tipo de empresa. Como eu já disse, que aqui é onde ele vai determinar o tipo de cobrança do imposto do cliente. Então, nós temos que colocar de acordo com o que está no Sintegra. Se é uma empresa lucro presumido, lucro real, é uma empresa normal. Se é simples nacional, ok? Inscrição estadual.
Vamos colocar aqui o número da inscrição estadual. Opa. Impostos. Não contribuinte de ICMS é quando a empresa não contribui de ICMS. Geralmente é pessoa física e empresas com inscrição municipal. Aplicar substituição tributária de ICMS. Esse campo é para quem trabalha com substituição tributária. Não é o nosso caso. IPI não incide no ICMS. Isso é que, para alguns casos, além do produto ter ICMS, a base do ICMS, o IPI incide em cima. Aí você pode marcar aqui se vai incidir ou não. Isso aqui tem que ser avaliado caso a caso. Ok? Número de SUFRAMA é o código do cliente que está localizado na Zona Franca de Manaus, né? E aí ele tem um código específico para ter alguns benefícios, como desconto no ICMS, no PIS, no COFINS. Nesse caso nós não temos, ok? E-mail. Esse e-mail é o e-mail principal do cliente, onde a gente pode marcar o e-mail que será enviado algum pedido, o e-mail de contato mesmo. Tipo de empresa. Observem que aqui em cima já tem o tipo empresa, mas aqui tem outro campo tipo empresa. Esse campo ele foi criado depois, porque aqui nós podemos escrever e isso nos ajudará no pré-faturamento, porque esse campo nós conseguimos colocar ele lá para aparecer o que for escrito aqui. Então a gente tem que repetir a mesma coisa que está escrito aqui em cima, só que no caso nós vamos escrever em vez de buscar de uma tabela. Ok. Deseja receber e-mail? Isso deve ser marcado para quê? Quando incluirmos uma campanha, fizermos algum tipo de mala direta, pedido de venda, ao confirmar a gente envia o pedido de venda para o cliente, esse campo deve estar preenchido para saber que nós podemos enviar esse pedido por e-mail para o cliente, porque às vezes tem cliente que fala assim, eu não desejo receber nenhum e-mail da empresa. Quando esse campo não está marcado, o cliente não recebe e-mail. Quando ele está marcado, ele é enviado. Ok? Caixa postal, quando tiver, né? Operação de SUFRAMA. Aqui nós temos um número. Quando tiver um número aqui, significa que o cliente tem. Então, se você preencher o número aqui e não colocar os outros dados, o sistema não saberá se comportar. Ele não irá bater nada, não irá fazer nada. Ok? Apenas irá dizer que o cliente possui SUFRAMA. Então, se você colocar um número aqui, às vezes tem alguns clientes que têm desconto no ICMS, então nós devemos marcar. No caso, nosso cliente não tem, eu não vou marcar. Outras informações, mala direta. Isso aqui é para ver se ele quer receber algum tipo de mala direta, se pode gerar sim ou não. No caso, vamos deixar marcado que sim. Ok? Outra operação SUFRAMA. Desconto no COFINS, se o cliente tiver SUFRAMA e tiver um abatimento no COFINS, devemos marcar. Ok? Outras informações, contatos comerciais. Aqui é onde devemos escrever todas as informações do cliente. Com quem ele compra, onde ele compra, qual é a média de compra. É um campo de observação. Porém, ele está bloqueado. O único lugar de se escrever é clicando nesse botão aqui, ó, observação do cliente. Por quê? Porque se você clicar naquele botão observação do cliente, ele vai abrir essa janelinha e você pode escrever, ó, teste de observação de referência comercial. Ok. Observe que ele irá colocar a data, a hora e o usuário que está logado que fez a observação. Ou seja, desse jeito ninguém irá conseguir apagar a informação que você já colocou aqui. Ok? Portanto, para preencher, sempre clicar nesse botão observação do cliente. Ok. Operações SUFRAMA. Desconto PIS. Mesma coisa do desconto COFINS. Se o cliente tiver SUFRAMA e ele tiver algum desconto, devemos flegar esse campo. Caso não tenha, devemos deixar do jeito que está. Ok? Endereços. Cada cliente pode ter vários tipos de endereço, seja ele endereço de nota,
endereço de entrega, endereço de cobrança. Observem que aqui é uma tabela diferente. Então, nós podemos criar, clicando aqui no asterisco, quantos registros nós quisermos para endereço de entrega, para endereço de nota e de cobrança. Para isso, depois, quando for emitir a nota, devemos selecionar para qual endereço a nota será entregue. O xizinho serve para apagar e esses botões servem para navegar por anterior e para o próximo. Então, vamos colocar aqui endereço. No caso, eu vou colocar endereço principal. Ele já trouxe o país, o estado, nós vamos colocar Santa Catarina. Cidade. Só digitando a primeira letra, ele já vai buscando, ó, Joinville. Bairro. Endereço. Como o sistema envia para esse cadastro de cliente serve para gerar nota fiscal eletrônica, nós aconselhamos a nunca colocar acento, C cedilha e nas palavras, porque assim o governo costuma rejeitar a nota, porque ele acusa que tem um caractere inválido na nota fiscal. Por isso a gente sempre aconselha não colocar, ok? Então sempre escrito sem acento, sem C cedilha. E nunca copiar e colar do Sintegra. Por quê? Porque por algum motivo, quando você copia, ele cola, mas ele cola com um espaço ou um caractere que aos nossos olhos é invisível. Mas na hora que quando vamos gerar a nota fiscal, esse caractere aparece e atrapalha a emissão da nota, ok? CEP, temos que digitar o CEP. E devemos marcar se esse aqui é o endereço de entrega, se é o endereço de nota e se é o endereço de cobrança. Se o cliente possuir um único endereço, os três devem estar marcados. Por quê? Se o endereço de entrega não estiver fregado, não iremos conseguir emitir a nota. Se o endereço de nota também não estiver fregado, também não iremos conseguir emitir a nota. Se o endereço de cobrança não estiver fregado, a nota nós iremos conseguir emitir. Porém, o boleto de cobrança não. Isso irá gerar um retrabalho, porque o banco irá rejeitar o título. E o cliente com o título na mão, o título que ele estará na mão não será válido porque foi rejeitado. Então, teremos que refazer outro. Okay? Contato é a pessoa para contato. Dicas de endereço. Isso serve mais para quando é impresso um romaneio junto com uma nota. E aqui você pode dar uma dica do endereço. Então, aqui a gente pode dar uma dica. Página do guia. Para quem utiliza o guia, pode falar que está na página 565B. No caso, você pode colocar a página do guia que está esse endereço. Consulta CEP. Você pode digitar o CEP aqui e consultar. Porém, ele não funciona muito bem porque o banco de dados do CEP está meio desatualizado da Milan. Telefone. Ramal se tiver, fax e telex, ok? Como eu havia dito, um cliente pode ter um ou mais endereços de nota, de cobrança, né, e de entrega. Para cadastrar um outro, basta clicar aqui e falar, esse agora é o endereço de entrega. Colocar novamente o estado, colocar todos os dados aqui. Opa, desculpa. Sempre colocando vírgula depois do nome da rua para o sistema entender que aquele é o número, ok? Colocar o CEP e nesse caso nós só vamos marcar o endereço de entrega. No caso eu estou colocando o mesmo endereço. Obviamente que se for o mesmo endereço não precisamos cadastrá-lo duas vezes. Basta marcar as três opções no principal, né? E já irá funcionar. Caso seja um endereço diferente, podemos marcar e marcar somente aqui, ó, endereço de entrega e salvar. Observe que vai ficar aqui, ó, 2 de 2, ou seja, tem o endereço principal, que é o principal, e o segundo, que seria o endereço de entrega. Ok? Um cliente
pode ter mais de um endereço de entrega, não tem problema, ok? Desde que esteja cadastrado no sistema e na hora da emissão da nota fiscal, devemos selecionar para qual endereço de entrega aquela mercadoria será destinada. Contatos. Toda empresa tem vários departamentos, seja financeiro, fiscal, compras, estoque, vários departamentos. Aqui nós podemos colocar os contatos de cada departamento do nosso cliente. Exemplo, Ana. Eu posso colocar o telefone dela, posso colocar um e-mail, e aí eu posso colocar ou um cargo aqui através de uma tabela pré-cadastrada, né? Ou apenas colocar aqui o departamento financeiro, ok? E cadastrar um novo aqui, clicando no asterisco, José. Colocando o e-mail. Comunicação instantânea, cargo ou departamento. Ok? E clicando aqui para inserir. Assim teremos um histórico de todos os departamentos. E assim, quando o pessoal do financeiro precisar de um telefone, ele pode vir aqui e procurar pelo departamento financeiro. O pessoal de vendas, quando quiser entrar em contato com esse cliente, pode vir aqui e procurar o telefone, o e-mail do pessoal de vendas, ok? Ó, mesma coisa do endereço aqui de cima. É uma tabela que podemos criar quantos registros nós quisermos, ok? E aqui tem 2 de 2, ou seja, significa que tem 2 registros e eu estou no segundo. Aqui eu estou no primeiro de 2 registros, ok? Aqui em cima, depois de preenchermos essa tela, aqui em cima tem outra tela chamada Dados do Cliente. Nessa aba, podemos colocar a filial que o cliente foi cadastrado. No caso, vamos deixar em branco. Podemos colocar o representante desse cliente. Podemos colocar o tipo de comissão que esse representante terá. Já podemos deixar padrão, né? Um representante, um tipo de comissão. Ou, no caso, se esse cliente pode ser atendido por diversos representantes, nós podemos marcar quais representantes pode atendê-lo. No nosso caso, geralmente é um representante para um cliente. Tá? Quando esse cliente não tem representante, nós colocamos representante Anju, que é o nome da empresa. Tá? Então, tanto faz marcar aqui quanto aqui. Tá? Eu prefiro que marque nesse aqui como representante. E o tipo de comissão. Se é Anju, o padrão é 0. Tá? Para não gerar valores de comissões a receber no financeiro. Tá? Ele pega daqui. Quando você faz uma venda para um cliente, ele vai consultar se esse cliente tem um representante, ele vai puxar daqui. E qual é o percentual de comissão desse representante, que é esse campo aqui, que é cadastrado em uma outra tabela. Aqui embaixo temos o campo vendedor, que é o vendedor que atende o cliente. No caso, já deve ter todos os vendedores cadastrados aqui. Se não tiver, consulte a aula de cadastrando vendedores, ok? E aí, basta vincular o vendedor ao cliente. Transportadora. Esse campo serve para deixar uma transportadora pré-cadastrada para esse cliente. No nosso caso, geralmente, como somos nós que pagamos o frete, nós deixamos sempre a transportadora nossa sempre é a mesma. Mas não precisamos deixar isso cadastrado no cadastro do cliente, tá? Não precisamos deixar, a não ser que esse cliente seja um cliente muito específico, que toda vez que formos entregar para ele, tem que ser com aquela transportadora. Aí sim podemos deixar vinculado aqui. Do contrário, não há necessidade. Banco KNAB e preferências do cliente. Aqui a gente pode falar assim, esse cliente tem preferência pelo KNAB do banco Santander, que é o antigo Banespa. Preferência do KNAB, ou vários, ele pode falar assim, não, ele quer do Santander, que é o 033, ou do Banco do Bradesco, ok? Isso a gente pode deixar
pré-cadastrado. No nosso caso, nenhum cliente específico utiliza isso. É só para vocês terem o conhecimento da ferramenta, mas sempre deixar em branco. Mesma coisa aqui no representante, mesma coisa aqui da preferência do KNAB e transportadora. Não há necessidade de vincularmos isso ao cadastro do cliente. A não ser, como eu já disse, que seja um caso muito específico que o cliente gostaria, que o cliente exige que sempre seja aquela transportadora, ou que ele sempre exija que sempre seja de determinado ou determinados bancos. Ok? Grupo de loja / família. Aqui a gente identifica se esse cliente ele faz parte de algum grupo de loja ou se ele pertence a alguma família. Por exemplo, a Besni. A Besni tem várias lojas, então todas os CNPJs cadastrados estão vinculados aqui com o grupo Besni. Aqui, se você não tiver esse grupo cadastrado, se você estiver incluindo um cliente novo que não tenha o grupo cadastrado, consulte a aula de Cadastrando Grupo de Loja e Família. Ok? Depois, basta clicar aqui no botão Atualizar, que ele já irá aparecer aqui para você. Ok? No nosso caso, como não tem, temos que deixar o grupo de loja indefinido. Por quê? Porque em alguns relatórios existe esse campo grupo de loja e família. E quando ele não está preenchido, nem como indefinido, em alguns casos ele não aparece no relatório. Esse registro, esse cliente não aparece. Por quê? Porque o campo grupo de loja e família é obrigatório. E como ele não está preenchido, ele não aparece no relatório. Então, por isso, nós devemos preencher ele como indefinido quando ele não pertence a nenhum grupo. Ok? Aqui, quantidade de filiais. Se ele faz parte de algum grupo, alguma coisa, por exemplo, ele tem 2 filiais. Caso ele não tenha, podemos deixar em branco. Capital social. Se o cliente informar, qual é o capital social da empresa? Ok? Estado civil. Isso aqui é mais utilizado se o cliente lá na aba geral for pessoa física, for pessoa física e não pessoa jurídica. Faturamento mensal. Aqui é o faturamento mensal da empresa. Ok? Esse campo não é automático, ele não é calculado em cima do que nós vendemos para o cliente. É um campo informativo, onde você pergunta para o cliente e informa aqui. Naturalidade é a mesma coisa, se refere à pessoa física, né? No caso, nós estamos trabalhando com pessoa jurídica. Classificação. Aqui você pode cadastrar alguma classificação para o cliente dentro de uma tabela, né? Tem que consultar a aula de cadastro de classificação e pode vincular aqui. Mesma coisa, esse campo ele não é obrigatório, então você pode deixar indefinido ou em branco. Ok? Observação padrão faturamento. Aqui é alguma observação que você quer que sempre apareça para a pessoa do faturamento. Ele não irá sair na nota. A única coisa é que irá aparecer na tela de movimentação a observação que você digitar aqui. Ok? Então podemos começar aqui, teste de observação. Ok? Um pouco mais abaixo temos aqui número de registro na junta comercial. É o número de registro da empresa na junta comercial, se for um comércio, ok? Capital inicial, mesma coisa aqui do capital social, é um campo informativo, é um capital inicial da empresa, é tudo levantado com o cliente perguntando para ele. Embora seja difícil ele responder isso para nós, é um campo que pode ser preenchido. Média de vendas é a mesma coisa, o cliente ele tem que informar para nós qual que é a média de vendas dele, não é um campo calculado do sistema. Média mensal de compras, a mesma coisa, ele deve informar para nós. Prazo médio de venda, número de vendedores, são todos campos que nós podemos perguntar para o cliente e preencher no sistema. Nenhum desses campos é calculado automaticamente. E-mail NFE. Aqui é o e-mail que vai ser enviado a nota fiscal eletrônica, ou seja, sempre que nós emitimos uma nota fiscal para o cliente, o sistema automaticamente irá disparar um e-mail para o cliente, o e-mail que estiver preenchido nesse campo. Então vamos colocar aqui um e-mail.
Caso o cliente tenha mais de um e-mail, podemos colocar ponto e vírgula e colocar outro e-mail. Podemos colocar vários e-mails aqui separados por ponto e vírgula que o sistema irá enviar para todos. Observação cliente pedido irá aparecer lá no pedido de venda para a pessoa visualizar a observação que você colocar aqui. Na observação cliente pré-faturamento, essa observação irá aparecer apenas para as pessoas que conseguem visualizar o pré-faturamento. E o mesmo a observação cliente faturamento, que é a mesma coisa aqui de cima, ok? Instruções de faturamento. Também é mais uma mensagem que você pode colocar alguma instrução, mas ele não faz nada, tá? Apenas aparece no pedido, o que você colocar aqui no pré-faturamento e aqui o que você colocar no faturamento. Tabela de informações bancárias. Aqui podemos colocar agência, banco, conta, qual é o gerente, o telefone, o DDD, o telefone, o endereço e a cidade dos bancos que esse cliente tem conta. Então, do banco, da agência, de todas as contas bancárias desse cliente em vários bancos, em várias agências, não tem problema. Isso é para referência comercial. Às vezes o cliente não tem uma referência comercial muito boa, mas ele movimenta muito dinheiro no banco. Então, isso para nós também acaba servindo como referência comercial. Tabela de contatos comerciais. Existe uma tabela de contatos, consulte essa aula, por favor, onde você consegue colocar aqui as lojas que ele compra. E aqui são os telefones para facilitar. Ok? Conceito. Não consulta crédito. Aqui é para clientes que são muito especiais, que não precisa ficar consultando crédito, limite de crédito. E ele é um cliente que tem um conceito ilimitado, ou seja, ele não tem limite de crédito porque esse cliente é muito bom e não precisa toda hora dar um limite de 100 mil para ele se ele vai ultrapassar. Conceito é uma forma de bloqueio, tá? E esse conceito eu não vou explicar muito bem porque depois vai ter uma aula específica só desse conceito. E mesmo porque também esse campo, para muitos usuários, ele é somente leitura, ou seja, você pode clicar, tentar fazer alguma coisa e ele não vai acontecer nada. Limite de crédito. Nesse campo é onde nós definimos qual é o limite de crédito para esse cliente. Se eu colocar aqui 100 mil e aqui não consulta crédito, o cliente, por mais que ele tenha ultrapassado esse limite, não irá bloquear. Se ele não tiver marcado, ok, ele vai consultar o crédito. Aqui, tabela, é se eu quiser deixar uma tabela de venda padrão para o cliente. No caso, não precisa preencher, porque nós sempre temos uma tabela padrão e isso não precisa ficar vinculado ao cliente, porque caso algum dia venha mudar, não tenha que ter todo o transtorno de entrar em todos os clientes. É mais se esse cliente específico tiver preços diferenciados, é uma coisa muito específica que hoje nós não temos. Desconto em percentual. Aqui, assim, se esse cliente sempre tem, por exemplo, 10% de desconto, e a gente não quer esquecer disso nunca, nós podemos colocar aqui, e sempre que for feita uma venda, um pedido de venda, automaticamente o sistema irá puxar esse desconto aqui no pedido. E o preço, se tiver preenchido, a tabela de preço sempre será que está aqui no cadastro. Desconto por item. Aqui nós podemos colocar ou desconto total no pedido, ou por item 10%, que daria na mesma coisa, ok? Condição de pagamento. Em determinados clientes pode acontecer de ter algumas condições liberadas para ele. Às vezes ele só pode pagar à vista, ou seja, esse cliente não tem outra forma de pagamento a não ser à vista. Nós podemos colocar aqui à vista dinheiro. Isso irá fazer com que, por mais que a pessoa tente no pedido de venda ou na nota fiscal colocar uma outra forma de pagamento para esse cliente, ela não irá conseguir. Por quê? Porque aqui só está dizendo que é somente à vista. Então, pode acontecer isso. Como a gente não tem muitos clientes com esse tipo de condição, a gente pode deixar em branco. Caso ele possa pagar à vista 30 dias ou 60 e 90, nós podemos marcar aqui e vai abrir essas três opções na hora de fazer o pedido de venda
ou a nota fiscal, não mais que isso. Se deixarmos em branco, o cliente terá todas as formas de pagamentos cadastradas disponíveis. Bloqueio de vendas. Esse campo serve para falar assim, eu quero bloquear a emissão de nota fiscal. E esse campo para bloqueio de pedidos eu quero bloquear a emissão de pedidos. Pode ver que em alguns casos esse campo vai ser somente leitura, ou seja, não conseguimos marcar nem desmarcar. Por quê? Porque somente quem tem a autorização para bloquear e desbloquear pedidos ou bloquear e desbloquear vendas é que terá acesso a esse campo. Então, lembrando, bloqueio pedidos, bloqueia, não deixa que o cliente, que ninguém insira um pedido para esse cliente. Bloqueia vendas, eu posso digitar um pedido, mas não posso emitir uma nota. Se os dois estiverem marcados, eu não posso emitir nem nota, nem pedidos. Ok? Mesmo que esse cliente tenha um pedido, eu não posso emitir uma nota fiscal para ele. Histórico do bloqueio. Aqui eu devo escrever o histórico do porque eu bloqueei aquele cliente. Tabela de descontos nós não utilizamos porque é o mesmo conceito do que a gente utiliza aqui. Prazo, faturar, esse botão para muitas pessoas ele nem irá aparecer, então para nós também ele não é utilizado. Prazo máximo para acerto de consignação. Caso esse cliente tenha a consignação, esse cliente aceite consignação, qual é o prazo máximo para ele devolver essa mercadoria? Assim fica registrado no sistema para nos lembrar qual é o prazo máximo que essa mercadoria pode ficar com ele. Tabela de agenda de visita. Aqui podemos cadastrar uma tabela de agenda de visita para esse cliente, caso esse cliente precise ser visitado de tempos em tempo. Consultas. Nessa parte podemos relatar todos os dados referentes às consultas que fizemos com os fornecedores, com as referências comerciais que nos foram passadas. Fundação é a fundação da empresa, ou seja, qual é a data de fundação desse cliente, que a gente pode pegar de repente até mesmo pelo Sintegra, ok? Data do último cheque sem fundo, caso esse cliente já tenha emitido um cheque sem fundo para um fornecedor, qual foi a data do último? Se ele já emitiu, quantos cheques sem fundos? Ok? Isso pode ser tanto na referência comercial ou através de sistemas de consulta como Serasa, como Boa Vista, né? A data da última solicitação, quantidades negativas, número de informações que nós coletamos, né? Cadastro do crédito, ou seja, qual foi a data do cadastro do crédito, a data da última consulta do crédito. Isso irá servir depois para lembrarmos assim, quais clientes nós não consultamos nos últimos 60 dias. Essa data é muito importante, porque podemos filtrar isso e consultar somente o que não foi consultado há mais de 60 dias. Esse campo é muito importante para facilitar nesse relatório. Tabela de sócio, aqui podemos colocar quem são os sócios, a participação e as observações. Tabela de ocorrências, ok? Para ver quais foram as ocorrências que aconteceram com esse cliente. E tabela de protestos, a mesma coisa. Número de fornecedores e pagamentos. Aqui a gente pode colocar todos os fornecedores que nós ligamos desse cliente, ou seja, todas as referências comerciais que eles nos passou. Nós podemos colocar o número de pontos pontuais, número de pagamentos à vista, quantos títulos ele teve atrás de mais de 5 dias, quanto ele teve mais de 15 dias, a mais de 30, acima de 30, quanto foi faturado, quantidade de faturamento para ele, qual foi o maior valor da fatura, quantidade de fatura em acúmulo, maior valor acumulado. Tudo isso irá servir para que possamos analisar um limite de crédito para esse cliente. Na aba Foto de clientes, nós podemos vincular uma foto ao cadastro de cliente. Podemos tirar essa foto como uma webcam, como uma máquina, salvar no computador e aqui vincular ao cliente. Basta selecionar a pasta onde está a foto e vincular, que já está ok. Temos também a aba de contabilização. Essa aba eu explicarei em outra aula, porque ela se trata da parte contábil, de como serão contabilizados os títulos, os créditos e os adiantamentos desse cliente na aba fiscal. Como essa aula é um pouco mais complexa, eu farei uma aula específica de contabilização.
Para finalizar o cadastro, basta clicar no botão Ctrl Enter ou efetivar. Irá aparecer a mensagem comando executado com sucesso. Ok, prontinho. O cadastro do cliente já será efetivado e aparecerá uma tela para você cadastrar o próximo cliente.